Fala família Vascaína, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Já vou pedindo ainda que você que não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, acione as notificações, deixa o seu like e o seu comentário também, que nos ajuda muito aqui dentro da plataforma do YouTube. Já vou deixando aos créditos ao programa Donos da Bola RJ, diretamente do YouTube, viu? Então, vou trazendo para vocês os melhores cortes aí do Vasco da Gama para vocês. Super enquete, quem prejudicou o Vasco, quem salvou o Vasco e quem é melhor no Vasco. Já deixa aí nos comentários aí a sua opinião aí, que para nós é muito importante, é relevante para nós aí a sua opinião. Já vou soltando o vídeo aqui que já estou falando muito, então vamos ao conteúdo. A gente começar o programa, você já conhece como é que funciona aqui nos Donos da Bola. Enquete na tela, por gentileza. Aí. O que prejudicou mais o ano do Vasco? A passagem do Maurício Barbieri, que não foi boa. A interdição de São Januário, que também foi uma questão que saiu da esfera esportiva, foi para a esfera política, de uma maneira extremamente equivocada. Ou a omissão da 777, que decidiu fazer grandes investimentos mesmo só no meio do ano. Quase que não deu certo, quase que foi tarde demais. Começo com você, Dieguinho, para você, que mais prejudicou o Vasco em 2023? Cara, eu acho que isso é muito fácil de responder, porque eu parto sempre do pressuposto que é o seguinte. Que isso, independente do resultado... Pressuposto? Como é que é? Fala bonito, Pressuposto. Rapaz, falou bonito, hein? Eu acho que é o seguinte, independente do resultado do desempenho individual de cada funcionário, o responsável máximo de qualquer empresa é o dono. Perfeito. Então, se o Barbieri errou, se o Paulo Brax errou, a responsabilidade final, tanto dos louros ou do algo errado, tem que ser do dono. E vamos lembrar que 22-23, esse cidadão que está aí na foto, o Josh Wander, ele disse que era a última vez que Vasco e Flamengo jogariam com diferença de orçamento e tal. Então ele prometeu algo que ele não conseguiu cumprir e era óbvio que não dava para você sair no faturamento de 200 para 1 bilhão, que é o que o Flamengo fatura hoje, passando às vezes até um pouco disso. Então acho que o maior responsável, diria até que o grupo, né? O grupo 777 Partners, que eles contrataram o Barbieri, que eu acho que é até um bom treinador. Concordo com Ninguém você. trabalha bem todo dia. O Atício não jogou sempre bem todos os jogos na carreira dele. A passagem dele no Vasco não foi feliz. E acho que faltou um pouco de material humano em um momento. E acho que perderam o timing também da demissão. Acho que o jogo contra o próprio Flamengo ali já era para ter estancado, ainda esticaram mais um pouco. O treinador interino do Sub-20 ainda ficou um bom período. Então, o que não teve no ano de 2022 foi erro. Teve erro pra caramba, mas eu acho que dá pra gente discutir mais a fundo depois. Mas se fosse escolher uma das três opções, o Barbieri é uma das questões do ano, mas principalmente é a cabeça. Porque quem contrata os profissionais, quem demora a trocar e não dá estrutura foi a empresa norte-americana 777. É um efeito dominó, né, meu Latério? Exatamente. Começa errado lá em cima, vai influenciar. Então, na verdade, olhando pela fala, né, do Diego, eu acho que foi exatamente toda essa leitura foi fundamental para a gente entender. Porque o Barbieri, ele era o treinador que não tinha tanta peça humana ali com tanta qualidade. Tinha para o Carioca, que é um campeonato que a gente sabe que é curto, pega times de menor investimento, Sim. que aí você acaba conseguindo fazer grandes jogos, que fez grandes jogos contra time grande. Contra o próprio Flamengo. Exatamente, fez grandes jogos, só que entra exatamente o que ele falou, em relação a qualificar seu elenco. Se você promete uma coisa, torcedor é aquela coisa, se você não prometer nada, vai fazendo aos poucos e as coisas vão andando, tranquilo. Agora, você prometeu uma situação e não consegue cumprir, a sorte é que chegou no meio do caminho, tinha chance de fazer contratações, aí contratou até bons jogadores, muito devido à chegada do Ramon Dias. Porque o Barbieri, no meu ponto de vista, é um baita treinador. Também gosto dele. Tem boas ideias, tem boa organização de jogo, só que o material humano dele era ainda prejudicado. Na chegada ali do Orediano, do Verrete, do Medel, Paulinho, do Medel, Maicon, que foi uma do bela Paulinho, surpresa. do Maicon. Então, assim, só aí são 5 jogadores rápidos que a gente falou, que praticamente se tornaram titulares rápidos, porque precisava dessa peça de recomposição. Mas para esse próximo ano, sem dúvida nenhuma, o Vasco tem que pegar, primeiro,
definir quem é o gestor. Já definiu, quem é o diretor executivo. Beleza. Vai dar autonomia? É exatamente isso que você está falando. A 77 vai dar autonomia para o Pedrinho, junto com... Esse é um outro tema importantíssimo. Porque, pô, isso aí é fundamental. Para eles realmente sentirem a vontade para trabalhar junto. Porque o Vasco da Gama precisa fortalecer todos. Não é porque eu sou o dono que eu tenho que tomar conta de todo o clube de regata Vasco da Gama. Não, você tem outras pessoas importantes nesse sentido. Trouxe aí o Abel, que tentou fazer um grande trabalho, trouxe o Brax, que tentou fazer um grande trabalho, mas não deu dinheiro para ele contratar no começo da temporada. Aí sofreu, porque na verdade você tem que começar lá no começo da temporada e aí no meio do ano pontuais. Esse não deu certo, vamos encaixar aqui, porque depois não dá tempo de recuperar. A sorte que conseguiu recuperar para esse ano. O ideal é formar o time no início do ano e no meio começar, você exatamente, pincelar, né? preciso disso. Sei lá, machucou algum jogador, vamos repor. Esse não está rendendo tão bem. Isso é visão de gestão do próprio grupo. Eu sei que quando você não tem o dinheiro para comprar, fica mais difícil, mas agora não era o problema esse. Né? Não era que teve um investimento, mas ele prometeu investir mais no meio da temporada. Então, só complementando o que o Atisson falou, dinheiro teve. Sim. Foi o maior investimento da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu acho que o dinheiro foi mal investido, ou alguns atletas, a gente sabe que tem adaptação também. O Conca é um grande exemplo de um atleta que veio para o Vasco, foi performado mais do que do meio para o final do ano e explodiu no Fluminense. E alguns jogadores começaram... Cano, né? O Cano também foi muito bem, começaram a se reencontrar um pouco mais à frente. Mas se você pegar os maiores investimentos do Vasco do ano, Pedro Raul chegou como um grande reforço, não andou. O Jair, que é um baita de um jogador, teve altos e baixos. Sim. O Orediano, que foi o jogador que o Vasco mais botou dinheiro, começou bem, mas acabou virando reserva pro PEC, que era tão criticado. O Capasso, que foi uma novela danada para contratar, acabou um ano no banco. E o Puma, lateral de Copa do Mundo, também acabou reserva do Robson Bambu, que não é nem lateral. Aí o Paulo Henrique voltou a jogar, ficou assinando. Então, assim, teve muitos jogadores que o Vasco cacifou muita grana e acreditava muito, que acabaram não dando retorno. Uns acabaram até se recuperando, o Puma melhora na reta final e tal, mas outros, até o presente momento, ainda não conseguiram entregar a expectativa que tinha no momento da contratação. Então, mas esse é o momento da reformulação, isso aí faz muito sentido. Agora é o início da temporada. Você fez ali o investimento, olhou ali na sua análise de mercado, que você tem ali para buscar os jogadores, foi em busca dos jogadores com potencial e aí acabou não conseguindo dar resultado, faz muito sentido. E agora você fazer essa reformulação para o próximo ano. Sim, e tem que ser feita, precisa ser feita. A gente já deu aqui um gostinho para você do que vai ser esse programa de hoje. E para nortear o nosso debate, o nosso Thiago Carvalho preparou um material especial, trazendo a retrospectiva do ano do Vasco, através dessa matéria brilhante que ele fez. Fala, Thiagão. O suspiro ao fim da temporada é em tom de alívio. Propusemos que o Vasco não ia cair desde o primeiro minuto. O ano não foi fácil, muito pelo contrário. Toda a expectativa criada com a chegada da SAF não se concretizou. O Vasco era um caos. Esse caos acabou. O Vasco não vai sofrer mais. Nós vamos trabalhar muito para não haver mais sofrimento. Investimento não faltou. Só na primeira janela de 2023, mais de 100 milhões de reais foram utilizados no futebol. 14 jogadores chegaram ao clube. Começava ali uma nova era no Vasco, com a promessa de reviver os tempos de glória. A gente está chegando para ajudar já os que estavam aqui, né? Os atletas que já fizeram esse trabalho, né, de colocar o Vasco no lugar que ele merece estar. Alguns nomes badalados, como o Pedro Raul. Por vários times. Justiça total. Aqui eu me sinto bem, entendeu? Todo mundo, toda a torcida vascaína se sente bem. Tá muito perigoso. Eu vim aqui para ajudar o Ministério Público, né? Pegar algumas imagens, captar, para ver o quanto que tá perigoso aqui. O perigo é esse aqui que vocês estão vendo, ó. Todo mundo amigo, todo mundo em paz, família, criança. Vasco, o maior tesouro é a torcida. Ele é o clube do povo e querem tirar o povo de São Januário. O clube considerou o argumento preconceituoso. Thiagão fez essa matéria brilhante, uma linha do tempo que acho que mostra muito bem como foi o ano do Vasco. Falando de Carioca, a performance, é porque o Vasco ali era o início de temporada, era um time novo, que estava recomeçando. Iludiu o torcedor vascaíno a performance do Vasco no Carioca, do tipo, a gente foi bem no Carioca, não chegamos às finais, mas tivemos um bom desempenho, assim dá para ir bem no Brasileiro. Você viu dessa forma, Dieguinho?
Cara, eu não vi como o termo iludiu. O Atísio pode falar isso muito melhor do que a gente, porque ele foi um baita de um atleta. Tem momentos chaves na temporada que criam ou a virada de chave para cima, acontece algo ali que o time dá uma arrancada, ou às vezes para baixo. Se você pega o início, o Vasco não foi campeão da Taça Guanabara por 1 ponto. Verdade. Se o Vasco não ganha, se o Vasco vence, por exemplo, Volta Redonda, ele tinha ganhado a Taça Guanabara. Pegaria até o Volta Redonda na semi e faria a final com o Flamengo ou o Fluminense. Então é importante registrar isso aqui. O Vasco faz 2 bons jogos com o Flamengo na semifinal. Teve o erro do próprio Capasso, que a imagem frisou agora ali, que ele dá a bola no pé do Pedro e eles tomam um gol. Foi um jogo apertado. Acho até que o segundo jogo, que o placar é 3-1, o Vasco jogou até melhor do que o primeiro. Até o Flamengo fazer o gol. O Vasco estava em cima, mas não conseguia fazer o gol. Mas acho que teve um episódio específico que bagunçou muito o Vasco. Foi o jogo da eliminação pro ABC. O Pedro Raul sucumbiu ali, né? A pressão ficou muito forte e esse jogo foi entre as finais do Carioca, as semifinais. O Vasco jogou o primeiro jogo, pegou o ABC e esse jogo do ABC tem um bastidor importante que talvez algumas pessoas não vão lembrar. A diretoria do Vasco, pensando em dinheiro, jogou o preço dos ingressos lá na altura para o jogo do ABC e muita gente coloca essa eliminação nisso. As organizadas do Vasco decidiram fazer um protesto, não foi nenhum torcedor organizado e eu estava presente trabalhando. Eu nunca vi São Januário frio como foi aquele dia. E muitas pessoas falam que torcedor organizado não serve para nada, eu discordo. Ninguém gosta da briga e da confusão, mas eles são fundamentais para ser aquele mestre-sala e orquestrar a torcida dentro do estádio. E parecia uma plateia São Januário, um estádio super frio e o Vasco acaba eliminado naquele dia. Apesar do início do campeonato ali com o Léo Jardim, que era muito criticado ainda nesse período, põe o Ivan, o Vasco consegue bons resultados no início do campeonato, mas muito em função desse cara aí. Porque o Vasco é atropelado pelo Atlético Mineiro e consegue vencer o jogo. Verdade. No Maracanã, o Vasco faz 2 gols rápidos ali, acaba tomando empate do Palmeiras. E depois, o Vasco, não lembro se foi o jogo, começa as derrotas em São Januário. Vem a derrota pro Santos, vem a derrota pro Bahia, exatamente. E ali o negócio começa a azedar de um jeito que é a famosa virada de chave que eu falo. Ali o Vasco começou a sucumbir. E o Vasco tinha algo esquisito nessa época do campeonato, que não é que o Vasco fazia maus jogos. O Vasco, por exemplo, jogava bem contra o São Paulo, empata o jogo, perde 2-0, empata e toma 2 gols bobos no final. O Vasco contra o Fortaleza, um jogo amarrado, 42 minutos, Fortaleza faz 1-0. Contra o Inter, o Vasco fez o gol que o Piton perde. Sim, mas aí já é mais à frente. O jogo contra o Curitiba mesmo, o Vasco teve a oportunidade de abrir o placar, toma um gol. Então, o Vasco até jogava o jogo contra o Santos. O Santos finalizou uma bola e ganhou o jogo. Teve até um pênalti não marcado no Pedro Raul. E ali, cara, aí meio que acho que é o famoso puxa pra baixo, junto, eliminação pro ABC. E esses resultados foram puxando o Vasco pra baixo. E o Vasco não tinha time pra ser o lanterna do campeonato sob hipótese alguma. Concordo. E aí o Barbieri começou a se perder e aí começou toda aquela sequência. Aí eu volto no Josh Wanderley na culpa. Acho que eles perderam o time, não pelo Barbieri. Eu acho que queria até fazer aqui vou até contra a maré. Eu sei que o torcedor está muito machucado e o torcedor vai muito na linha dos resultados, né, Atísio? Mas eu tenho uma convicção. Foi o melhor profissional que eu trabalhei em loco. Um baita de um cara, muito educado, figura humana incrível. O Atísio pode até falar um pouco mais disso. Não deu liga ao trabalho dele no Vasco, mas eu não tenho dúvida que o Barbieri vai voltar a fazer grandes trabalhos, como fez até na passagem dele no Flamengo, no Red Bull. Não aconteceu no Vasco, mas um baita de um profissional, infelizmente no Vasco não aconteceu. O Barbieri fechou com o Goiás, inclusive. Exatamente. É uma situação, né, do Barbieri em si, que teve algumas particularidades dentro do próprio trabalho dele. Porque ele é um cara super educado, um cara inteligentíssimo, organiza bem as suas equipes, tem bem claras ideias de trabalho, ele consegue tirar proveito, modifica o seu sistema tático. É um cara realmente que tem muito potencial. Entrou muito no que você falou em relação à performance. O Vasco teve uma performance no Carioca porque estava com confiança, o time estava ainda em formação. E o time começou a reagir. Aí essa virada de chave para o lado ruim aconteceu na derrota para o ABC. Copa do Brasil. Porque você já sai da Copa do Brasil, você já bota uma pressão. Aí você vai para o Campeonato Brasileiro, consegue 2 bons grandes resultados, que foi a vitória contra o Atlético Mineiro fora de casa e o empate, queira ou não, jogando até muito bem. Com o Palmeiras. Teve momentos até na frente do empata resultado. Com o Fluminense logo na sequência. Isso, aí depois daí que começou a vir os resultados ruins.
E na fala do próprio Barbieri, onde que ele falou, ele foi infeliz na colocação dele, eu não lembro bem. Contra o Santos. Contra o Santos, que ele Ele comparou. falou que o Santos era acostumado a jogar Isso. Série A Isso. e o Vasco era um paciente que estava na Na UTI, UTI, não podia esperar isso que ele Então, assim, andando porque assim, correr. essa frase trouxe para ele uma pressão muito grande do torcedor. lembrado Porque desse isso aí declaração. é uma situação que ele, infelizmente, ele colocou essa situação que ele não gostaria de falar dessa forma. Não era isso que ele gostaria de Escolheu falar. as palavras Mas com a erradas. cabeça quente, no momento da pressão, depois da perda do jogo. E aí você começa a trazer o quê? A pressão do torcedor, da própria diretoria e o resultado não vindo. E aí fez com que o trabalho dele acabou não fluindo. E aí teve que fazer a mudança. Aí começa o quê? A pressão sobre esses jogadores que não estavam acostumados a vestir essa camisa, que é pesada, é a camisa grande, é onde que os jogadores não estavam acostumados a sofrer essa pressão. Sim. O torcedor do Vasco está sofrido. Vem de anos sofrendo essa sequência de queda. No time do Vasco, da camisa que é pesada, não pode ficar subindo e descendo. Fala, torcida, tudo bem com vocês? Trazendo aí mais uma informação aí para vocês aí. Vasco vai apresentar seus primeiros reforços nos próximos dias. Não tá demorando muito não. Tá esperando o mercado fechar. Vai deixar igual o ano passado, contratar na final da segunda janela de transferência. Temos que contratar logo, porque senão vai sobrar quem? Vai sobrar quem no mercado? Vocês já foram numa feira, final de feira? O que sobra no final de feira? Só chuchu amassado, batata podre, tomate regaçado. Então, sobra só o resto. E precisamos aí de jogadores, precisamos aí de reformular o elenco, precisamos aí para 2024 sonhar com algo grande, sonhar com títulos, sonhar com espaço maior aí no futebol brasileiro, G4, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Carioca, 2025, né? Copa do Brasil, Carioca, porque esse ano aí já foi para nós, 2024 não vai ter. Carioca ainda tem, mas a Copa do Brasil ainda não, a Sul-Americana também ainda não. Mas nós temos que jogar o futebol, tem que jogar o futebol e Vasco está demorando muito para apresentar os seus novos reforços. Tem muitas especulações vendendo jogadores, mas a contratação aí para o novo elenco, reformando, para reforçar aí o elenco aí, só recontratando Medel, Maicon, Praxedes, Léo, tá só recontratando aqueles que já estão jogando. Veguete também já assumiu aí que vai ficar aí com o Vasco na nova temporada, tem contrato fixado aí até final de 2025. Vamos ver aí no que vai dar, né, agora para próxima temporada aí do Vasco da Gama. Alexandre Matos chegou aí para reformular o elenco como executivo do Vasco, para procurar aí no mercado aí os melhores jogadores aí, dos melhores preços aí para o Vasco da Gama. Temos também algumas de empréstimos, queremos pegar aí, tava especulando aí o Everton Ribeiro do Flamengo, que agora o Vasco tá brigando ali por empréstimo, mas o Flamengo não quer liberar, quer vender. Então, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e o Vasco ficando para trás. Não pode deixar acontecer igual aconteceu ano passado. Apesar que nós não tinha Ramon Dias, né? Ramon Dias chegou e subiu o Vasco aí de nível aí. E agora 2024, uma nova temporada, nova era, novo modelo de jogar aí com o Vasco da Gama aí, com a diretoria do clube. Então, pessoal, muito obrigado por ter acompanhado até aqui o vídeo. Não se esqueça aí de se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito. Deixar o seu like e o seu comentário também, que nos ajuda muito aqui dentro da plataforma. Valeu? Fique com Deus e até a próxima notícia.